As transições do século XX para a democracia liberal vieram em sucessivas ondas de democracia, diversas vezes resultantes de guerras, revoluções, descolonização e por circunstâncias religiosas e econômicas. A Primeira Guerra Mundial e a subsequente dissolução dos impérios otomano e austro-húngaro resultou na criação de novos estados-nação da Europa, a maior parte deles, pelo menos nominalmente, democráticos. Na década de 1920 a democracia floresceu, mas a Grande Depressão trouxe desencanto e a maioria dos países da Europa, América Latina e Ásia viraram-se para regimes autoritários. O fascismo e outros tipos de ditaduras floresceram na Alemanha nazista, na Itália, na Espanha e em Portugal, além de regimes não democráticos terem surgido nos países bálticos, nos Balcãs, no Brasil, em Cuba, na China e no Japão, entre outros. A Segunda Guerra Mundial trouxe uma reversão definitiva dessa tendência na Europa Ocidental. A democratização dos setores estadunidense, britânico e francês da Alemanha ocupada, disputado, da Áustria, da Itália e do Japão ocupada pelos aliados serviu de modelo para a teoria posterior de mudança de regime. No entanto, a maior parte da Europa Oriental, incluindo o setor soviético da Alemanha, caiu sob a influência do bloco soviético não democrático. A guerra foi seguida pela descolonização e, novamente, a maioria dos novos estados independentes tiveram constituições nominalmente democráticas. A Índia emergiu como a maior democracia do mundo e continua a sê-lo. Em 1960, a grande maioria dos estados-nação tinham, nominalmente, regimes democráticos, embora a maioria das populações do mundo ainda vivesse em países que passaram por eleições fraudulentas e outras formas de subterfúgios, particularmente em nações comunistas e em ex-colônias. Uma onda posterior de democratização trouxe ganhos substanciais para a verdadeira democracia liberal para muitas nações. Espanha, Portugal, 1974, e várias das ditaduras militares na América do Sul voltaram a ser um governo civil no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, Argentina em 1983, Bolívia e Uruguai em 1984, o Brasil em 1985 e o Chile no início de 1990. Isto foi seguido por nações do Extremo Oriente e do Sul da Ásia no final da década de 1980. O mal-estar econômico na década de 1980, juntamente com o ressentimento da opressão soviética, contribuiu para o colapso da União Soviética, o consequente fim da Guerra Fria e a democratização e liberalização dos antigos países do chamado Bloco Oriental. A mais bem-sucedida das novas democracias eram aquelas geográfica e culturalmente mais próximas da Europa Ocidental e elas são agora, em sua maioria, membros ou membros associados da União Europeia. Alguns pesquisadores consideram que a Rússia contemporânea não é uma verdadeira democracia e, em vez disso, se assemelha a uma forma de ditadura. A tendência liberal se espalhou para alguns países da África na década de 1990, sendo o exemplo mais proeminente a África do Sul. Alguns exemplos recentes de tentativas de liberalização incluem a Revolução Indonésia de 1998, a Revolução Bulldozer na antiga Iugoslávia, a Revolução Rosa na Geórgia, a Revolução Laranja na Ucrânia, a Revolução dos Cedros no Líbano, a Revolução das Tulipas no Quirguistão e da Revolução de Jasmim na Tunísia, parte da chamada Primavera Árabe. De acordo com a organização Freedom House, em 2007, havia 123 democracias eleitorais, acima das 40 registradas em 1972. De acordo com o Fórum Mundial sobre a Democracia, as democracias eleitorais agora representam 120 dos 192 países existentes e constituem 58,2% da população mundial. Ao mesmo tempo, as democracias liberais, ou seja, os países que a Freedom House considera livre e que respeitam os direitos humanos fundamentais e o Estado de Direito são 85 e representam 38% da população global. Em 2010, as Nações Unidas declararam 15 de setembro o Dia Internacional da Democracia.